Portanto, eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber. Específico, ele está sendo específico, né? Como assim, Senhor? Quanto ao que comer ou beber, vírgula, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, observem. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, concluindo, não se preocupem, até dizendo, que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Portanto, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã não se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Vamos? Vamos dar um glória a Deus? Vamos? Interessante que esse um dos sermões mais assistidos de Jesus. Ele está trazendo lições práticas do dia a dia e mostrando assim diante de todos como um grande laboratório, apontando para as aves, apontando para as flores, mostrando para as pessoas, dando exemplo e dizendo o que elas deviam fazer e o que elas não deviam fazer. O que mais me impressiona nesse texto aqui, nesse sermão, nessas palavras que nós ouvimos, né, que na verdade começa 24 versículos antes, né? Ele ainda fala sobre tesouros no céu, onde nós precisamos ter os nossos pensamentos, pensar mais nas coisas eternas, né? Falando sobre coisas materiais que nós temos às vezes dado muito valor e que são tão passageiras, tão efêmeras, né?
tão mequetrefes, né? Tão sem valor. Muitas vezes nós brigamos por coisas que não têm nem valor, né? Nós fazemos questão. E o nosso Senhor, o que mais me impressiona é que 2000 anos Ele nos ensinou, deixou registrado, teve todo esse cuidado de ensinar, de ser registrado, de podermos 2000 anos depois termos esse acesso, lermos aqui, salientarmos aqui, ouvirmos de novo, que eu tenho certeza que você já ouviu algumas vezes esses textos, principalmente buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E eu fiz questão de lê-las para mostrar quais são as coisas que serão acrescentadas, que não são coisas que a gente mais tem se preocupado, né? Mais temos nos estressado. Primeiro ele começa dizendo: vocês estão tendo cuidado com muita coisa que não precisa. Primeiro, o que comer. E eu fico impressionado, é que já há 2000 anos, as pessoas já se preocupavam com isso, hein? As pessoas já se preocupavam com o que iam vestir. Eu pensava que isso era coisa da pós-modernidade, até porque não se tinha, né? Até alguns anos atrás, muitas opções de tecido, né? Imagina isso há 2000 anos. Mas aí, vendo a história, mergulhando um pouquinho aqui e trazendo você junto comigo, para a gente pensar e entender de fato o que é que Jesus está nos ensinando mesmo e o que é que Ele está querendo dizer. Quando Ele está falando aqui na preocupação da comida, não é essa preocupação que a gente hoje até tem tido, né? Que é com a qualidade, que é com o tipo, qual, se vai ser lasanha, ou feijoada, ou churrasco, ou o que seja, o que é que nós teremos para o almoço. Essa preocupação de muitos, né? O que é que a gente vai ter para almoço hoje, mãe? Qual é a comida hoje, mãe? Aí eu vou decidir se eu vou para casa ou se eu como na rua. Primeiro que essa preocupação aqui não é essa. Essa preocupação aqui é se vai ter o que comer, se vai ter o que mastigar, o pão mesmo, aquela massa que mais parece uma massa de pizza bem amassada, né? Jesus está falando que essa preocupação aqui da roupa não é nem a combinação, se vai combinar o sapato, se vai combinar o terno, a gravata, o paletó. A preocupação deles aqui é se ia ter o que vestir, se eles iam ter como se vestir, visto que era uma carência muito grande. Então o que eu vejo aqui hoje? Que essa mensagem de Jesus, ela é muito mais atual hoje. Por quê? Porque, vou voltar a falar, naquela época, a preocupação era a básica. Vou enfatizar para quem não entendeu ainda. Hoje, a preocupação é a preocupação banal. Feijão de novo? A preocupação é a preocupação hoje das mais escabrosas possíveis. Abrisse
o guarda-roupa e você olha, camisa, calça, né, bermuda, qual o sapato, branco, preto, azul, marrom, lilás, amarelo. Ah, eu não tenho roupa. Eu não sei que roupa que eu vou vestir, meu Deus. Tenha misericórdia. Toda vez que você pensar nisso agora, você vai pedir perdão. Você vai dizer: me perdoa, Senhor. Pelo amor de Deus. Você vai lembrar de muitos, que não é lá na África, não. Não são nos países mais pobres, não. Na nossa cidade, tem pessoas, na nossa cidade, que estão buscando alguma coisa para se alimentar, buscando alguma coisa para vestir, tá? E nós estamos reclamando da comida. Se a comida está fria, na era do micro-ondas, se a comida está sem sal, é sério isso? É sério isso? Se a gente não tem roupa para ir para a igreja, inventa outra, né? Tem muitas outras desculpas, né? Não fiquem ansiosos, preocupados. Olhem para essas ervas, olha para essas flores, olha para esses pássaros. E ele apontando, não é? Claro que não são essas, né? Eu imagino tantos pássaros daquela região, uma região muito linda, né? E Jesus apontando e até sorrindo. Eu imagino, né? Eu imagino Jesus assim pregando numa suavidez, né? Leveza muito grande, e apontando e mostrando: e vocês, hein? Vocês são muito mais importantes. Vocês têm muito mais valor do que essas aves. Vocês têm muito mais valor do que essas ervas aqui, que hoje estão aqui, amanhã vão estar no fogo. Mas buscai primeiro o reino de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Deixando essa introdução aqui. Pastor, o que Jesus quis dizer com buscar em primeiro o reino de Deus? Primeiro, ele está falando de priorizar. O que é priorizar? É colocar em primeiro lugar. Daqui já vem uma pancadinha na gente. O que é colocar em primeiro lugar? Todo mundo aqui sabe. O que é colocar em primeiro lugar? O que nós colocamos em primeiro lugar é o que mais nós damos atenção. O que nós colocamos em primeiro lugar em nossa vida é o que mais nós nos preocupamos. O que nós colocamos em primeiro lugar em nossa vida é o que nós mais amamos. O que é que nós colocamos mais em primeiro lugar em nossa vida? É o que nós mais buscamos. É com o que nós mais falamos. Tudo isso, atenção, buscar, zelo, amar, priorizar, elogiar, enaltecer, cuidar, zelar, trabalhar. Tem gente aqui que rala o dia inteiro, a semana toda. Para quê? Porque ama. Ama quem? Aqueles que ele cuida. Aqueles que ela cuida. Tem gente aqui que trabalha, levanta cedo. Para quê? Como dizia minha avó, porque existe polícia? Não. É porque ama, é porque prioriza. E quando pensa em parar, em desistir, em jogar tudo para o alto, porque tem hora que dá vontade,
porque tem dia que não é fácil, porque tem dia que você pensa mesmo em sumir, em ir para dentro do mato, em ninguém te achar, desligar o celular e ficar só, e entrar numa selva, e se você soubesse que ninguém ia te achar, né? Tem dia que você pensa em parar, não vai aguentar mais, está no limite, cansaço, esgotamento, estresse, peso, às vezes até em curva, e tanto peso, obrigações, impostos, taxas, boletos, responsabilidades, horários, compromissos, tudo isso pesa. Nome a zelar, palavra empenhada, tudo isso pesa, né? Ô professora, a senhora chegou atrasada. Interessante, os alunos chegam, né? A professora não pode chegar, né? O professor não pode chegar, né? Acontece, né? Acontece. O funcionário tem que chegar no horário, realmente. Mas nós não somos uma máquina. E Jesus está falando sobre isso aqui, sobre esse excesso de cuidado, esse excesso de coisas que pesam sobre nós. A preocupação, se o salário vai sair, porque se atrasa um dia, meu Deus do céu, não é? Como é? Se o salário atrasa um dia, minha gente, tem gente que fica muito preocupado. E é por isso que o Senhor está citando aqui e listando aqui as preocupações. E ele chega a comparar, por exemplo, o cuidado de Deus com uma simples ave e com uma simples planta, até mesmo com a fama do rei Salomão. Que fama era essa? A fama de riqueza, de glamour que ele tinha, de se vestir muito e caramente. Aí Jesus está colocando Salomão num patamar, dizendo assim: pois é, Salomão, o cara que era o cara, próspero, riquíssimo e etc, né? Mas não chegou aos pés das aves dos céus, do lírio dos campos. Não chegou, sequer chegou perto. E o que é que eu aprendo aqui com esse simples exemplo do Senhor aqui para nós? É que por mais que se conquiste, se tenha o glamour, e as redes sociais estão aí, né, mostrando os carros mais caros, carros que não precisam nem de motorista, carros que têm computador para tudo, um luxo, meu Deus, não somente o luxo, né, o conforto, mas o glamour. Tem carro que nem só falta falar, não, que fala, né? Tem carro que ele, se você entrar e programar, ele te leva, não precisa você fazer mais nada. Isso nós já estamos vivendo essa era, impressionante, hein? Estamos no futuro. E o Senhor está dizendo que nada disso enche os olhos de Deus. O que enche os olhos de Deus é a simplicidade.
Que simplicidade da prioridade que nós damos para Ele. Se você buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas aí, ó, que você corre atrás, você não vai mais correr atrás, elas serão acrescentadas. Elas virão a você. Elas virão com leveza para você. Não com preocupação, correndo atrás, perdendo noites, envelhecendo, adoecendo, gastando a saúde atrás do dinheiro e depois gastando o dinheiro atrás da saúde. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais, é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé, de pouca fé. O que me chama a atenção aqui é que Jesus está chamando a nossa atenção. Ele não quer que nós tenhamos uma fé medíocre, tacanha, pequena, pouca, sabe? Como, pastor, então, não tem uma fé assim, buscando em primeiro o reino de Deus, priorizando o reino de Deus? No que, pastor? Nos detalhes. A começar, vamos fazer o seguinte, vamos zerar. Começa agora aqui, domingo à noite, primeiro dia da semana. A gente está começando aqui na casa de Deus. Pronto, zerou. Zerou. Daqui para trás, se antes você se estressava com que não vale a pena, com que a palavra está aqui citando, listando para você, se gastando, se desgastando, se matando, porque tem muita gente que estão se matando, sabia? Comendo o que não presta, porque não tem tempo para comer uma comida saborosa, uma comida de verdade, sabe? Estão comendo comida de mentira, se matando, não tem tempo de sentar, literalmente, para se alimentar. Sabia que tem gente assim? Não tem tempo, eu não tenho tempo, é a correria. Eu não tenho tempo, tá. E não se vê mais os filhos crescendo, não se tem tempo mais, não se senta mais para conversar, a família já não se faz como lá no início os patriarcas ensinavam a sentar com os filhos, o casal, a ler a palavra juntos, a orar juntos. Lá não se almoça juntos, jantar muito menos, um lanche, um café em casa, ou numa lanchonete, ou numa cafeteria, muito menos. Então vamos voltar aqui e zerar um pouco aqui no domingo à noite, porque é mais uma semana que nós estamos começando aqui, e vamos refletir um pouquinho aqui. Os conselhos de Jesus para nós. Onde você está gastando tempo? O que você tem priorizado? Onde você tem dado atenção? Isso não é chute, são dados. As redes sociais hoje tem se tornado a vilã do roubo de atenções de pessoas, adolescentes, crianças.
Casal, basta você olhar lá no histórico, no tempo lá do seu smartphone. Dá uma olhada lá, com que você gastou. Se você não souber, pede para alguém, você vai ficar assustado. Quanto tempo na semana você gastou vendo os rios? Quanto tempo você gastou vendo a vida dos outros? Quanto tempo você gastou passando a vida? Antigamente se ficava na janela. Antigamente, né? Hoje fica na tela. Que antes era a janela Windows, né? Quer dizer janela. Hoje são as redes sociais. É impressionante, não é? Onde você tem gastado o seu tempo, a atenção, priorizado? Com quem você mais tem conversado? Sobre o que você tem falado? O que mais você conversa? Do que mais você tem se alimentado? E o alimento que eu estou falando aqui agora não é mais o físico, a comida. Eu estou falando agora do alimento espiritual. Quanto tempo você não lê um texto bíblico? Quanto tempo você não medita na palavra de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo você não passa em meditação? Quanto tempo você não senta no seu sofá com a TV desligada? Pensando em Deus. Pedindo: Deus, o que eu preciso melhorar como seu filho? Um DR. Deus, o que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer para te agradar mais? Se eu ficar alegre comigo, agrada-te do Senhor, Salmo 37:4, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Quem é pai aqui, mãe, sabe que quando o seu filho quer alguma coisa e ele te pede assim na lata, né? É uma coisa, mas quando ele te agrada primeiro, é diferente, né? É diferente. Vou jogar o lixo fora, você já fica desconfiado, né? Mãe, posso lavar a louça? Essa menina está com febre, o que é que está acontecendo, né? Posso pagar as contas para o senhor? Esse menino não está bom não, o que é que está acontecendo, não é? Ou seja, quando o filho procura, sabe, a preocupação e uma ligação, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, Jesus está voltando, né? Você já fica desconfiado, meu filho me ligando, não, saber como está a senhora, saber como está o senhor, uma mensagem, hein, fala para mim. Meu Deus, é assim que Deus se sente quando a gente para um pouco lá na cama, sabe, ninguém vendo, porque aqui é fácil, e olha que nem aqui muitos têm conseguido orar. Lá no quarto, lá, às vezes é preciso na sala para o teu filho ver, sabe, viu? Às vezes é preciso, não esqueça que você é um espelho. O reino de Deus refere-se ao governo de Deus. A vontade feita aqui na terra, como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é viver de acordo com o que Deus considera o que é certo, o que é justo. O que Deus considera o que é errado, eu também preciso considerar que é errado. É por isso que não existe cristão de esquerda, porque Deus, Ele não aprova, por exemplo, o aborto.
que é uma pauta clara. Antigamente se escondia isso, mas hoje já não se esconde mais. Então é preciso falar claramente também. E nós somos pró-vida. Amém por isso? O que é certo é certo. O que é justo é justo. Buscai o reino e a sua justiça, porque o reino tem a sua justiça. Colocar a minha vontade em primeiro lugar, não, é a vontade de Deus. Isso implica em confiar, viu, gente? É entregar. Eu volto ao Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Essa busca pelo reino é confiar, reconhecer que tudo vem dele, que não é através dos meus esforços, não foi alguém que por causa de alguém que eu cheguei até aqui. Não, é tudo, é Ele, é o Senhor, é Ele que nos dá. É por causa dEle, é por Ele, é para Ele. Então essas preocupações excessivas têm tirado muita gente, mas muita gente mesmo, da presença de Deus. E começa sem se perceber. Você vai diminuindo o ritmo, a fé já vai minguando, o brilho já não está mais no olhar, aquela fé que você tinha já não é mais a mesma, a vontade de buscar a Deus não é mais a mesma, as conversas já são diferentes. Gente, quem é crente é diferente. E quem não é, bate um papo, fingindo ser, ele não vai conseguir. Uma hora, não vai. Como assim? Crente não fala isso. Quem é salvo não fala isso. Quem está indo para o céu não se submete a isso. Entendeu? Onde está o teu coração? A quem você tem dado atenção? Buscar em primeiro o reino de Deus. Volte a buscar em primeiro o reino de Deus. Volte a acordar nas madrugadas. Volte a levantar nas madrugadas. Volte a ungir a sua família. Volte a impor as mãos sobre os seus. Volte a expulsar o diabo. Volte a expelir demônios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte a ser tocha. Volte a acender. Volte a queimar. Volte. Em nome de Jesus. Volte a buscar. Volte nas orações da alvorada, que já tivemos aqui mais de 30 pessoas. Volte na sala de intercessão 18h30, que já tivemos mais de 20 pessoas. Volte, tenha compromisso com Deus. Volte a agradecer. Volte a reconhecer que é Deus. Volte ao primeiro amor. Porque se você não voltar, o candelabro será tirado. Porque se você não voltar, meu irmão, é outro nosso lugar. Eli, você era uma bênção, Eli. Foi conivente com o erro dos filhos. E aí o Senhor levanta Samuel. Volte a ser o sacerdote da sua casa. Volte a orar.
especificamente pela sua cidade. Gente, se Eunápolis está assim, é Deus que está sacudindo cada um de nós a orarmos mais por essa cidade. Deus está levantando a igreja para orar pelo Brasil. Se você não entendeu isso ainda, Deus está sacudindo o Brasil. Meu Deus, o que vai ser mais preciso? Nunca se viu. Deus está sacudindo a igreja brasileira, porque nunca se ouve tanto comodismo como hoje. Tanto comodismo e modismo. Modismo com modismo. Nunca. Reunião de oração era joelho no chão, meu irmão. Não tinha esse negócio não. Era 1 hora. Hoje a gente tem 10 minutinhos ali, ó, para tapear. E olhe lá quem vem. Hoje a gente tem que fazer um sermão 40 minutos. Porque hoje as pessoas não prestam mais atenção. No meio de um sermão ficam no celular. E a gente tem que se virar nos 30 aqui. E Jesus está falando há 2000 anos e continuando a falar. Buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que é que ele considera correto, certo, justo. Há um dado que saiu agora, minha gente. Os filhos dos crentes estão se desviando em massa, em massa. E a razão disso, qual é que você acha que é? O que é que você acha que é? Uma das principais razões é que está faltando posicionamento. Teu filho precisa seguir teus passos, mas para onde você tem seguido? O que você tem aconselhado? Quando você assiste o noticiário, o que é que você tem falado? O que é que você tem declarado? Os nossos filhos precisam aprender a ser crente. Os nossos filhos precisam crescer sendo crentes. Quando eu pego a almofadinha lá em casa e mostro para a Micaela, ela já sabe que é para orar do meu lado. Tem alguns hábitos já, sabe? Que não precisa mais falar nada. E eu sei que vocês também têm. E precisam ter. E eu estou falando isso aqui, concluindo essa palavra, só para enfatizar. Dos pais para os filhos, de um cônjuge para outro, a gente precisa estar cobrindo uns aos outros. E trazendo o reino de Deus. E atraindo o reino de Deus. A Isadora olhou. Está vendo? Isadora olhou. Atraindo o reino de Deus, gente. As nossas crianças, vêm para o culto amanhã à noite aqui. Você vai ver as crianças aqui orando, meu irmão. Porque estão sendo treinadas. É isso que fala inculcar. É isso. Vamos buscar. Você tem a oportunidade. Terça-feira tem várias células. Procure saber. Sábado também. Quarta-feira, venha. A quarta profética. Esse é um culto mais pastoral. Uma liturgia, sabe? Mais de crente. Mas quarta profética tem uma outra pegada. Traga a sua família, traga seus filhos, traga um visitante, venha quarta. Vamos buscar o reino de Deus junto, gente, e a sua justiça. Vamos levar Jesus para nossa casa hoje. Não vamos deixar ele aqui não, mas vamos levá-lo para casa, tá?
Buscar primeiro o reino de Deus é não falar palavrão, em hipótese alguma. É não levar a maldição para a sua casa. É não tocar música. Falava música do mundo, né? Hoje se fala mais o quê? É música do mundo. As porcarias que eu não tenho nem coragem quando eu chego em uma loja. Pelo amor de Deus. Né? E você tem coragem de ouvir dentro de casa? Hã? É isso? É falar a verdade. Não tenho dinheiro para te pagar, pronto. Mas vou te pagar tal dia. Não é ficar enrolando. Quem deve, não tem problema dever. O problema é você não dar satisfação. E enrolar também, né? Ó, dia 15. Aí dia 15 a pessoa até já sabe, né? Ai, ai. Depois diz que é crente. Buscar em primeiro o reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas. Você viverá em paz. Você terá prosperidade. Mas é necessário, como pastor, eu estar falando isso aqui para vocês. Todo pastor tem essas obrigações, sabe? No seu ofício. E você precisa estar passando isso para a sua família. Vamos ser uma bênção. Vamos ser intercessor. Vamos levantar um altar de intercessão em nossa casa. Vamos lá abrir a nossa boca para abençoar. Amém? Que Deus abençoe você com essa palavra e que você leve essa palavra para alguém também. Você pode aplaudir a palavra de Deus nessa noite? Fica de pé agora. Eu vou convidar o pastor Gilvandro para que ele possa aqui nos cumprimentar primeiro, né? E depois gostaria que ele levantasse um altar de intercessão aqui em favor dos nossos pedidos de oração. Quanto tempo, hein? De volta. Seja bem-vindo. Direto de Alagoas, das Alagoas. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Pastor quadrangular, viu?